Salve minha gente, sejam todos muito bem-vindos à 10ª aula do nosso curso. Olha, nós já estamos na aula 10, cara, já pensou uma coisa dessa? 10ª aula do nosso curso Yeshua, nosso Cristo Planetário Revelado. O tema da aula de hoje é Diálogos Místicos com a Samaritana. Para você que está acompanhando este módulo, já foram 5 aulas: Jornada Iniciática de Jesus, Carreira Pública Conturbada, Água e Vinho, Diálogos Místicos com Nicodemos e agora Diálogos Místicos com a Samaritana. Nossa próxima aula é uma aula de perguntas e respostas. Então você pode, na aula de hoje, colocar hashtag pergunta bem grande e colocar aqui a sua pergunta sobre qualquer uma das aulas deste módulo apenas, ok? Para a nossa equipe fazer a seleção e na aula que vem a gente está ao vivo, juntinhos, aqui no Círculo. Vem comigo? Antes de mais nada, deixa aí o seu joinha, faça os seus comentários, mesmo que você esteja no chat ao vivo, deixa o seu comentário depois. Isso ajuda muito o algoritmo a entregar o nosso curso para mais e mais pessoas que assim, da mesma forma que você, estão buscando uma compreensão maior, livre de dogmas, livre de religiões, sobre esse grande avatar que passou no nosso planeta. Ative a sua notificação. Procure o nosso grupo no Telegram, tá bom? Recomende no WhatsApp para os seus amigos. Nós vimos a explosão que deu, o papel importante que vocês tiveram na divulgação desse curso, porque nós vimos crescendo assim o WhatsApp como uma referência para o nosso canal. Então, se o algoritmo, se o sistema não está entregando o nosso curso, entregue você para aquelas pessoas que você sabe que esse curso vai realmente contribuir, tá bom? Agora, o mais importante de tudo isso, você já sabe, é criar sua conta em circuloescola.com. Não paga nada, você vai ter lá o seu perfil, vai poder contar pra gente quem você é, vai interagir com a comunidade, poder participar do ambiente do curso, onde você tem acesso a slides, exercícios de meditação, mas o mais importante, é o lugar onde, se você estiver ali, nós, Círculo Escola, brasileiros, não temos que pagar para uma empresa estrangeira para anunciar, para falar com você, para passar recado para você. Ali o nosso contato é direto. Então, por favor, faça o seu cadastro. Se você curte essa escola, se você acha que essa escola colabora com a sua vida, faz o seu cadastro. Não demora nem 2 minutos e você, vai cair no nosso coração, querido. Vamos lá. Como nós fizemos na aula passada, que na verdade para mim é presente, porque eu estou gravando no mesmo dia, eu gravo 2 aulas dessa por semana, mas eu estou aqui, querido, com esta gripe, que está me acabando. Estou virando aqui um velho, tomando chá e tudo mais. Mas é o que temos para hoje, né, querido? Bem-vindo aos 40, fica gripado, fica pingando soro no nariz, é isso aí. Então eu vou ficar tomando aqui um chazinho de vez em quando, justamente para minha gargantinha dar conta. Como hoje aparece uma outra personagem que é a Samaritana, nós já vamos puxar logo a capivara da Samaritana, tá bom? A Samaritana que tá toda interessadinha na tal da água viva que Jesus tem para dar para ela. Nós não sabemos aí, puxando a capivara no CSI Jerusalém. Always, it's Jerusalem, always, Ai, eu adorava CSI. Muito bem, investigação de hoje aqui para começar. Não sabemos o nome da Samaritana, nome desconhecido, cara. Ninguém citou o nome da Samaritana. Sabemos que ela faz parte do grupo dos samaritanos, da Samaria. Portanto, ela não estava ligada aos ortodoxos, aos judeus ortodoxos que tinham a sua vida organizada em torno do Templo de Jerusalém. Começou a treta aí, né? Comportamento. Poderia ser resumido por um sambinha: já tive maridos de todas as cores, de várias idades e muitos amores, casado carente, solteiro feliz. Pois é, nós vamos saber que a Samaritana já teve muito marido, tem toda uma vida aqui no episódio de hoje, tem feridas profundas interiores. Nós vamos ver
que o encontro de Jesus com a samaritana, ele é um encontro de cura interior, um encontro de cura espiritual. E eu estou sentindo frio nas minhas costas. E você sabe que tem 3 coisas que matam um velho, que é vento nas costas, tomba e diarreia. Você espera um minutinho que eu vou aparecer aqui. Ainda bem que tinha um cobertorzinho do Lourenço bem aqui do lado, peludinho, porque tá um frio nessa Curitiba, menino, que não tem quem resista. Outro ponto aqui importante, ó, samaritanos, lembra da aula de uma carreira pública conturbada? São considerados raça impura pela miscigenação. O que é miscigenação? Significa que eles, apesar de virem dessa tradição hebraica, eles casavam com pessoas que não eram dessa tradição, impuros, pagãos. E aí misturava o sangue, misturava a raça, que era uma coisa que para os hebreus não podia rolar. É muito louco isso, né? Muito louco isso, se você parar para pensar. Que depois, na Segunda Guerra Mundial, esse foi o exato motivo pelo qual Hitler queria jogar todos os judeus dentro de uma câmara, de um campo de concentração e acabar com eles, porque não queria que eles se misturassem, se miscigenassem. Essa ideia de raça pura é uma ideia realmente perigosa. Mas realmente perigosa. Mas você vê que os próprios judeus tinham essa concepção sobre outros povos do tempo de Jesus, né? Não se submetem ao culto do templo de Jerusalém, então aí já está a treta sociopolítico-econômica dos samaritanos, né? Não tá pagando dinheirinho, querido, tá pagando caixinha do templo, querida, não frequenta lojinha, não faz sacrifício, não compra dos anciãos, né? Não compra lembrancinha do templo, fitinha do templo, camiseta do templo. Olha aí o problema, né? E Jesus, ele sabendo de toda essa treta político, econômica, social e também das feridas interiores dessa mulher, o que ele faz? Eles chegam de viagem, Jesus despacha os apóstolos para a lanchonete mais próxima, pegar alguma coisa para comer, e aí ele aproveita para ter um diálogo onde ele vai demonstrar objetivamente o seu poder espiritual para ela, e aí ele vai entrar e vai curar essa mulher. É muito louco isso, mas é uma cura interior, é uma cura psicológica dela. Interessou, né? Vamos ver o texto? Vamos lá. Era preciso passar pela Samaria. Eu gostei quando o João colocou assim, era preciso passar por Samaria. Quer dizer, Jesus, ele tinha esse encontro, estava marcado, ele sabia que essa mulher estava lá, né? Chegou então a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto da região que Jacó havia dado a seu filho José. Ali se achava a fonte de Jacó. Fatigado da caminhada, Jesus sentou-se junto à fonte. Era por volta da hora sexta. Primeiro ponto muito importante aqui, para retornar e rebater aquela teoria do corpo fluídico de Jesus. Como é que o homem estava fatigado da caminhada tendo um corpo fluídico? Percebe? Não faz sentido. Cansou, estava esbaforido, esgoelando lá. Cansou, filho, viajava a pé. Tinha bicicleta, não. Tinha Uber, não. Tá cansado. Quem cansa tem corpo físico. Espírito não cansa, né? Uma mulher da Samaria chegou para tirar água. E Jesus lhe disse, dá-me de beber. Estava com sede o homem. Seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Como eu falei, tinha despachado os homens tudo para lanchonete. Diz-lhe então a samaritana, como tu, sendo judeu, me pedes de beber a mim que sou samaritano? Os judeus, com efeito, não se dão bem com os samaritanos. João registra a treta, né? Você vê que ela fica meio inconformada. Por quê? Porque os judeus se achavam melhores. Se achavam melhores. De repente está um judeu, né? Jesus era judeu, esgoelado lá, esbaforido, cansado, e fala, fia, dá um copo de água aí pra mim. Mas o Jesus é assim? Homem, dá um copo de água aí pra mim, tô cansado. Meu sotaque aqui de Ponta Grossa. Dá um copo de água aí que eu tô cansado. E o meu fala assim, achete. Imagina um paranaense, Jesus um paranaense e a mulher uma baiana, né? E a samaritana uma baiana. Aí já fala assim,
Oxê, me dá o copo dessa água aí, guria. Tô com sede só. Tô cansado. Tô andando aqui desde Ponta Grossa até aqui, Salvador. Tá cansado. Tô precisando de um gole de água pra refrigerar um pouco. Aí vira baiano e diz assim: oxente, como é que tu, sendo paranaense, tá pedindo água pra mim que sou baiano, é? Tu não era lá o bom, não. Tu não é lá da República de Curitiba. Tu não é lá o tal. E tá com sede por quê? Tu não quer lá eleger o Sérgio Moro? Por que é que tu tá pedindo água pra mim? Me diz. Já pensou? Né? Adaptação, livre adaptação pornochanchada brasileira aqui do texto. Vamos voltar pro texto, tá bom? Jesus lhe respondeu: se conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz dá-me de beber, tu é que lhe pedirias e ele te daria água viva. Olha a resposta. Ele fala: minha filha, se você soubesse com quem você está falando, era você que estava me pedindo de beber. Aí ele provocou ela. Mas ela não deu mole, não. Ela não caiu no chaveco dele, não. Ela virou assim para ele e disse assim: senhor, nem sequer tem vasilha e o poço é profundo. De onde que o senhor vai tirar essa água viva? O senhor por acaso o senhor é maior que o pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus animais? Você vê que coisa. Jesus começa um diálogo com ela e ela está extremamente defensiva. E ela responde com pragmatismo quando ele começa a brisar na espiritualidade, né? Minha filha, se você soubesse com quem você está falando, era você que pediria para mim a água viva. E aí ela devolve com pragmatismo. Não deixa de ser o que nós vimos na última aula, aquele intelectualismo, racionalismo versus a vida espiritual, né? Versus vida espiritual. Então ela fala assim, senhora não tem nem vasilha para pegar, me dá dó. Ela não deu trela para a conversa dele. Verdade é essa, Jesus era um péssimo chavequeiro. E ele respondeu: aquele que bebe dessa água vai ter a sede novamente. Mas quem beber da água que eu lhe darei nunca mais terá sede, pois a água que eu lhe der tornar-se-á nele fonte de água jorrando para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, então é o seguinte, me dá dessa água aí, bonitão, né? Aqui, ó, Senhor, dá-me de beber dessa água, para que eu não tenha mais sede, também não tenho que vir aqui ficar tirando água do poço. Jesus lhe disse: vai, chama teu marido e volta aqui. A mulher respondeu: eu não tenho marido. Olha que coisa interessante. Ela continua desdenhando dele, né? Ele fala: eu vou te dar água viva. Mas você não tem nem caneca para pegar água do poço, ô Jesus. Não tem nem caneca. Chavequinho, conversinha furada dessa. E ele fala assim: olha, quem bebe da minha água nunca mais vai ter sede. Ele tá falando espiritual e ela tá respondendo com pragmatismo. Aí ela ironiza. Eu falei: então, senhor, já que é assim, essa tal dessa tua água aí viva, que o senhor vai tirar não sei de onde, me dá um gole dessa água, que assim eu não tenho mais sede, não tem que ficar vindo aqui feito uma tonta, tirando água do poço, uma coisa, seu homem, seu balela, fica com conversa pra cima de mim, percebe? Ela não dá bola pra ele, ela não dá treta pra ele. Aí, quando ele percebe que o pragmatismo dela tá ali, ele vai falar: então vai chamar teu marido que eu vou te dar água. Aí, ó. Aí ela travou. Aí não passava um cabelo, porque ela falou: não tem marido. E aí ele devolve. Jesus lhe disse: falaste bem, não tenho marido. Pois tivesse 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Nisto falaste a verdade. Você vê? Agora parou de ser engraçadinha, né? Parou de ser irônica. Parou de ficar, agora nós estamos conversando de verdade para verdade. Aí vem a mulher toda desconcertada, fala assim: senhor, eu vejo que o senhor é um profeta, né? Quer dizer, tá com a capivara espiritual toda dela ali na mão, né? Ele projeta, ele sabe, ele conhece. E aí ela fica interessada. A principal treta, ó. Nossos pais adoraram nessa montanha, mas vós dizeis que é em Jerusalém que é o lugar onde é preciso adorar. Jesus lhe disse: crê, mulher, vem a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis,
Nós adoramos e reconhecemos porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Pois tais são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Que baita conversa, né? Baita conversa. Nós vamos então percorrer 5 chaves para compreender essa conversa mais profundamente. Mais profundamente. Mas antes de eu entrar nas 5 chaves, eu vou fazer um merchandising aqui do 4º Congresso do Círculo. E você não saia dessa aula, porque senão eu te pego na saída, porque eu sei onde você mora e eu vou espiritualmente aí pegar na tua orelha. 4º Congresso do Círculo vai acontecer no dia 9 de julho de 2022, em São Paulo, no Teatro World Trade Center. O congresso, olha só que lindo! É nesse lugar aqui que vai rolar. Tá vendo aí essa abóboda grande aí? Ó? É nesse prédio que vai rolar o congresso, no teatro. Esse teatro lindo, maravilhoso que tá aparecendo aqui, ó. Vão ser apenas 500 lugares presenciais. Então não é grande como foi em 2019. Vai ser só 500 presenciais. E depois você tem também o formato online, tá bom? Ingresso você pode ter presencial, online ou híbrido. O híbrido é, você vai presencialmente no evento e depois tem acesso às gravações. Online, você acompanha ao vivo a transmissão do congresso, junto com a gente, no mesmo momento, e depois fica com acesso às gravações para sempre, enquanto o círculo existir, né, ilimitado. E o híbrido é as duas coisas. O que é importante? Importante é que o ingresso, todos esses 3 ingressos são solidários. Então, cada ingresso que o Círculo vende, uma cesta básica de alimentos é doado para as obras de socorro social da Casa do Consolador. E nós estamos correndo. Então, quero te fazer um pedido. Não deixe para comprar o seu ingresso para a última hora. Porque mês a mês, nós fechamos e mandamos o valor para a Casa do Consolador comprar as cestas. E a Casa do Consolador está precisando de cestas. Então não deixa para a última hora, não seja brazucão, sabe? Que deixa tudo para a última hora. Porque todo ano é assim, gente, desde 2019. É na semana do congresso, aquele desespero, aí não tem lugar, aí queria presencial, aí não sei mais o que, e eu tô ficando com frio. Então fica aquele desespero, besteira, entra lá, dá para parcelar, dá para fazer, sabe, facilita. Não crie problema, crie facilidade para a tua vida e ajude a gente a estender essa obra social. O congresso vai ser um máximo, vai ter um monte de gente legal. Entra lá, circuloescola.com/congresso, vê todo mundo que vai estar, eu, Mônica de Medeiros, Margarete, Yuri Levi, Pava, Joyce Eli, um monte de gente, sabe? Um evento que tem música, vai ter banda ao vivo, tocando música para fazer sintonia. Se você participou de uma oficina de mediunidade nossa, olha, aquilo ali é um pedacinho do que vai ser a emoção desse congresso. Se você participou do congresso ano passado, o 3º congresso, você imagina toda aquela emoção, toda aquela energia, a gente estando junto. Gente, bora lá? circuloescola.com. Vai fazendo a aula aqui, já entra, já garante seu ingresso. Enquanto isso, vai, simultâneo. Um zóio no peixe, outro no gato. Não deixa para a última hora, não. Bora lá? Primeira chave de compreensão. Diferente de outros trechos, o símbolo da água aqui representa saciedade, aquilo que sacia. Então, ó, com Nicodemos, a água representava a matéria. A água representava o corpo físico. A água representava o ciclo encarnatório. Em João Batista, a água representava a purificação, não é? A mudança de padrão vibratório para chegar num outro patamar iniciático, né? Com a samaritana, tá? A água vai representar a saciedade espiritual plena, tá? O que acontece? O pragmatismo, olha aqui, eu anotei aqui algumas coisas para dizer para vocês. O pragmatismo da vida material e as suas satisfações temporárias depõe contra, tá? Versus a saciedade que vem do espírito. Então veja, aqui o símbolo é muito importante. A mulher é pragmática,
Ela tá ali, ela vai com a vasilha dela, aí ela desce para pegar água e tira, e era um trabalho danado, e tinha que levar aquela moringa no lombo até o lugar, não é? Então ela, e quando ele fala com ela, eu vou te dar uma água viva, que você não vai mais ter sede. Ela fala assim, nossa, então me dá isso aí, porque eu não quero mais ter que vir aqui. Ela vai respondendo com pragmatismo. Isso é um símbolo. Esse diálogo é um símbolo do que acontece, da dinâmica da nossa vida. Nós, muitas vezes, respondemos ao chamado espiritual com o pragmatismo da vida. E aí, é interessante isso, porque a vida é pragmática. A vida é pragmática como a samaritana. Eu preciso de uma vasilha, você precisa descer com a corda no poço, né? É a mesma coisa, todo espiritualista passa por isso, né? Despertou a consciência, aí não consegue mais se encaixar nos lugares e tal, e quer viver de brisa e contato espiritual e tudo é lindo. Aí vem a samaritana da vida e pergunta, tá bom, minha filha, mas aí tem boleto pra pagar, tem conta pra pagar, vai ficar aí brisando? Percebe? Porque também não dá pra mergulhar e pular dentro do poço. Percebe? A vida é fora do poço. A vida é fora do poço. Quando Jesus começa a responder de forma espiritual, eu vou dar para você beber de uma água e você não vai mais ter sede, porque quem bebe da água que eu tenho cria uma fonte interior dentro de si. O que ele está dizendo é que a verdadeira satisfação não está no pragmatismo material da vida, mas está no seu sentido interior espiritual. E a própria, quando a gente olha, por exemplo, os protocolos de qualidade de vida da Organização Mundial de Saúde, protocolo de qualidade de vida, felicidade interna bruta, todas essas tendências, mesmo talentos naturais, forças de caráter, psicologia positiva, todas elas apontam o domínio espiritual ou a dimensão espiritual como algo extremamente importante para que você alcance o equilíbrio da sua vida, porque é como se todas as dimensões da sua vida se organizassem em torno desse eixo espiritual. Sem esse eixo espiritual organizado, as dimensões da nossa vida são uma bagunça. Elas são levadas pelo pragmatismo do cotidiano e a gente vai se escravizando e vai se distraindo e vai se envolvendo com as questões práticas e não consegue se aprofundar. E eu estou falando de espiritualidade, eu estou falando de postura espiritual, eu estou falando de novo do batismo no Espírito Santo, o mergulho da nossa consciência, do nosso estado de saber, no conhecimento da única realidade que existe. Quando eu encontro esse eixo, todas as dimensões da minha vida se organizam ao redor dele. É isso que Jesus está falando. Ele não está falando para a mulher nunca mais beber água física. Ele só está dizendo que a verdadeira sede quem vai matar é o poço interior dela. Ele está levando ela para um novo patamar, né? Nós nos tornamos anestesiados em nossa busca desenfreada por satisfação e constantemente reafirmamos a nossa insanidade ao dizer a vida é assim. Nós estamos o tempo todo desesperado, correndo atrás. Agora então, com a reabertura, graças a Deus, estamos superando o Covid e tudo mais, a reabertura está uma loucura, tá um verdadeiro extremo. É show toda semana, é banda toda semana, é programa toda semana. A gente tá indo pro outro lado, né? Claro, natural, gente, natural. Ficamos 2 anos reclusos, dentro de casa, usando máscara, não podia fazer porra nenhuma. Legal, bacana. Claro, você merece ir no show do Zezé de Camargo e Luciano, Fefa. Você merece. Uma bajuca de carne e um lençol azul. Cortinas de seda e o seu corpo. Não posso falar porque tem criança que assiste a aula. Bom, menina veneno, é o seguinte, natural. O problema é o excesso. O problema é que quando a gente vai num show, a gente vai com uma baita excitação, o show é o máximo, ele excita todos os nossos sentidos, conhecidos e não conhecidos, a gente sai eletrizado. No dia seguinte a gente volta a ser infeliz na nossa vida.
É isso que Jesus está dizendo para a samaritana. Cara, a verdadeira satisfação não está aí. É legal sair no show, é legal sair, tomar uma cerveja com os amigos, é tudo legal. Entretenimento é uma coisa boa. Ele é uma coisa boa. Contanto que ele não seja o fim, contanto que ele não seja o centro. Quando o entretenimento se torna o centro da nossa vida, todo fim de espetáculo é uma verdadeira tragédia de encontro com a realidade. A realidade de uma espiritualidade morta, que não tem expressão em si mesma, que vai esvaindo a nossa energia e fazendo com que as nossas vidas não tenham sentido. Segunda chave de compreensão: a mediunidade de Jesus desconcerta a ironia que blindava as estruturas psíquicas feridas da mulher. Volto lá atrás à lição de Jesus para Nicodemos sobre, aqui ele está reafirmando a importância do efeito físico, porque a hora que ele manifesta o conhecimento oculto da vida dela, a hora que ele bota o dedo na ferida dela, ela vai ironizando. Ah, me dá então dessa água, que vai ser uma maravilha, não tem mais como você vai fazer, vai chamar teu marido. Pá! Pegou no calo dela. E ela falou, eu não tenho marido. Ele falou, você falou bem, que você teve 5, e esse que você tem agora não é seu. Ele pega a intimidade dela, da dor dela, de alguém que não encontrou satisfação espiritual em nada, porque você vê que a busca é desenfreada. Eu tô falando aqui alguém que casou 3 vezes, tá? Não tô pondo o dedo na ferida da samaritana não, que eu tô ali com ela. Mas graças a Deus, a mulher que eu tenho hoje é minha. Eu ia falar nossa, porque o meu avô era um filho da puta. Meu avô falava, maravilha, quando você casar a mulher é nossa. Nossa não, vô. Né? Mas eu tô falando de um lugar que também sempre busquei felicidade nas minhas relações, sempre busquei um estado, e talvez seja isso, né? A gente não tem clareza das nossas necessidades interiores e começa a projetar no outro a responsabilidade de nos satisfazer, a responsabilidade da gente ser feliz. Ai, amor, eu quero estar com uma pessoa que me faça feliz. Esteja consigo mesma, criatura. Como que o outro vai te fazer feliz? Que história é essa? Porque ele não me faz feliz, ele não quer me fazer feliz. Você não está disposto a fazer isso para me fazer feliz? Eu não, criatura, você é infeliz crônica. Não há nada que eu faça para fazer você feliz. Não há nada que ninguém faça que me faça feliz se eu não quiser ser feliz. O que faz você feliz? O que faz você feliz? Você que faz. Você faz o que te faz feliz. O que faz você feliz? Você que faz. Pão de açúcar, né? Lugar de gente feliz. Merchandise de graça. Mas a gente há de concordar que essa pessoa que escreveu isso é um baita de um filósofo, né? Esquece o merchandise do supermercado. O que te faz feliz é você que faz. Então, ele pega na ferida dela que é justamente não era só a vasilha dela que estava seca, percebe? Ela estava seca. E todos nós estamos na situação dessa mulher, porque nós estamos indo no poço tirar uma água, nós estamos indo buscar em relações, em coisas passageiras, em relacionamentos, nós estamos indo buscar em emprego, nós estamos indo buscar com dinheiro, nós estamos indo buscar no shopping, coisas que nos façam feliz, coisas que matem a nossa sede, a nossa necessidade de saciedade. E nós ironizamos ainda quando alguém nos mostra um modelo diferente, porque nós estamos tão hipnotizados pelo contexto na nossa sociedade, onde a gente tem que trabalhar feito uns corno doido, e aí compra, e aí paga uma fortuna nas coisas como uma espécie de indulgência, né? O cara trabalha feito um louco, mas ele fala, não, mas eu mereço. Então aí vai, gasta os
tubos com um jantar, por exemplo, de R$1.000. Entende? Ele começa a se dar compensações e isso retroalimenta uma sede que nunca é saciada. Ou então vai buscando relacionamentos, porque o outro tem que me fazer feliz. Cara, você despeja sobre o outro uma responsabilidade que é sua. Percebe? Toda vez que eu vejo alguém culpando outra pessoa, eu falo assim, ixi Maria. E a tua parte da lavoura, a pessoa não enxerga. E é impressionante porque dentro desse circuito viciado em que ela está, é um circuito viciado na mente dela, a mente dela está viciada nessa busca desenfreada, ele usa mediunidade, o dom de ciência, para botar o dedo na ferida e começar o trabalho. Esse dom de ciência, como um saber das coisas ocultas no nosso subconsciente, né, é um saber que traz à consciência as feridas escondidas no subconsciente que precisam ser curadas. Tá? É muito interessante, gente, porque o dom de ciência, Paulo fala disso nas cartas como um carisma do Espírito Santo, né? Ele é uma expressão mediúnica, não é? Um dom de ciência, ele é um estado de saber onde a nossa mente acessa informações que estão no campo da outra pessoa. Claro, você imagina um Jesus, né? Você imagina um Jesus. Mas isso não é uma coisa extraordinária. Eu vivi e vivo o dom de ciência ao longo dos últimos 25 anos. Eu desfruto desse dom a serviço do outro há 25 anos e várias pessoas que eu conheço. Aliás, nós ensinamos isso na nossa oficina de mediunidade. A mediunidade ela se desenvolve quando você coloca a serviço do outro. E, gente, o dom de ciência, a experiência do dom de ciência, eu me lembro, muitos anos atrás, nós estávamos dando um retiro numa igreja e eu via claramente no momento de sintonia um casal e uma moça estavam com dificuldade de engravidar e haviam questões ali da história deles, da infância deles, que precisava ser resolvida. Então, o dom de ciência trouxe, né? Essa mediunidade trouxe aquele campo para mim, no meu mental. Eu vi e eu falei durante a sintonia, durante a oração de cura que a gente fazia, falei daquela situação, dos detalhes que a minha mente era capaz de pegar e que havia ali um trabalho espiritual em andamento, revisitando aquelas situações passadas, acomodando novamente aquelas situações na história daquelas pessoas. O dom de ciência, essa mediunidade onde a gente fica ciente, fica num estado de saber sobre a situação do outro, ele precisa ser verbalizado para o outro, para que o outro também entre no estado de ciência, no estado de saber. Porque quando o outro entra no estado de saber, ele começa a reacomodar as experiências que estão impedindo o fluxo da vida dele de acontecer. E eu me lembro muito emocionado, uma amiga daquela época me mandou recentemente uma foto e ela falou assim, ó, esta moça aqui que hoje está com 20 anos, ela é fruto daquele milagre que você anunciou, que você viu. Então aquele casal depois teve o filho e aconteceu. Histórias como essa, eu vivi várias ao longo da vida. E durante o meu período de ceticismo, de ateísmo, isso era um golpe, isso era um tapa na minha cara, porque eu falava assim, cara, mas se Deus não existe, como é que eu sabia daquilo? Como é que aquilo aconteceu? E é um dom que está a serviço do outro. É isso. Eu me lembro, outro dia, eu estava no meio de uma sessão com uma mentorada, que mora até na Europa. A gente estava fazendo a sessão, e ela estava enfrentando uma dificuldade de avançar numa questão da vida, e havia recebido um convite, mas ela estava no impasse de aceitar esse convite. Enquanto eu falava com ela, a gente tem uma sintonia boa também, né? Enquanto eu falava com ela, como que no plano mental, na tela assim da minha mente, eu de olho aberto, tá? Os dois não estavam brisando.
de olho aberto, começo a ver ela com 8, 9 anos na escola e uma situação que ridicularizou. Eu falei, o que aconteceu? Quando você tinha de 8 para 9 anos, era magrinha, comprida, o que mexeu com você que você foi ridicularizada? Cara, na hora, começou a chorar, falou, puta, aconteceu isso, tal, me contou toda a situação. E a gente percebeu que aquela criança que tinha sido humilhada, que tinha sido ridicularizada pelos amigos, ela se manifestava ainda hoje. Então imagina uma mulher adulta, inteligentíssima, com um dom maravilhoso, recebe um convite, uma proposta profissional e quem reagia era aquela criança interior ferida. Como nesse diálogo com Jesus. Jesus começa a falar de uma água, de um estado de consciência muito mais elevado, onde a pessoa que vive esse estado de ciência, de estar mergulhado em Deus, não tem sede. E quem responde é a samaritana, que teve 5 casamentos que foram uma merda. Quem responde é a samaritana que está cansada de buscar naquele bando de vagabundo, aqueles maridos, a felicidade dela. Quem responde é a samaritana que tinha que carregar no lombo aquele tonel de água. Que responde a samaritana que vive uma vida de esforço, uma vida de dor, uma vida de feridas interiores, que não conseguia sequer acreditar naquilo que o mestre falava. E aí Jesus vai e blinda toda essa estrutura de dor pela ciência, pelo saber que ele manifesta sobre a história dela. E aí a história dela começa a se acomodar. Aí ela vai e já devolve a pergunta mais profunda, né, sobre o templo. O Yogananda diz uma coisa interessante, ó. Como Jesus conhecia os detalhes íntimos da vida da mulher da Samaria. Se uma pessoa mantém a mente em absoluta quietude, livre das oscilações dos pensamentos agitados, ela pode refletir em seu interior pensamentos que passam pela consciência de outra pessoa. Isso é possível somente quando se domina a arte de subjugar os próprios pensamentos pelo tempo em que se deseje. Então, no filme Virgem da Mente, é possível fotografar qualquer pensamento que esteja na mente consciente de outro indivíduo. Você vê que o Yogananda ele vai trazer um aspecto, ele vai dizer, isso aqui é só realmente quando a pessoa... Claro, ele é um instrutor de meditação, ele é um instrutor de um caminho espiritual. Mas eu vou dizer para vocês que isso não é nada extraordinário, é bastante ordinário, é bastante natural. Basta que a gente se dedique e se coloque a serviço do outro. Eu falo que é bastante natural, porque assim, ó, eu lido com alunos do meu curso de mediunidade com autonomia, que nunca tiveram esse tipo de experiência, de saber, de ciência, de clarividências. Eles vão para a oficina de mediunidade e acontece. Mas não acontece porque está na oficina de mediunidade, acontece porque lá existe uma dinâmica óbvia que é o serviço para o outro. Quando eu me coloco a serviço do outro, a coisa acontece. Estou dizendo isso não contradizendo o Yogananda. Eu concordo com o que ele está falando, você precisa dominar os seus pensamentos. Mas eu estou dizendo isso como uma experiência da minha vida, que é natural, orgânica, fluida. Tá? Eu não sou uma pessoa especial, não sou um avatar, não sou reencarnação de alguém muito chique. Sou uma pessoa comum. É necessário maior poder mental para conhecer as experiências registradas em pensamentos que se ocultam na subconsciência de outras pessoas. Pensamentos subconscientes são aqueles que permanecem debaixo da mente consciente, ocultos por trás de suas portas fechadas. É o que a mente faz, né? O ego faz. O ego pega, às vezes, as coisas da consciência e joga ali no subconsciente, meio que para dizer assim, cara, não dou conta de lidar com isso agora, não. Tem aqui a vida, tem as coisas para cuidar, é meio que o ego mantendo o pragmatismo funcional da vida rodando. Agora não tem como fazer isso, ele vai lá e isso aqui não tem como resolver, guarda. Sabe aquela coisa? E me calo com a boca de feijão, né? Aquela coisa, tipo, uma série de insatisfações, uma série de feridas, uma série de dores interiores que a gente simplesmente vai e varre para baixo do tapete, mas é o ego ajudando a gente a manter a funcionalidade da vida.
É tipo assim, bom, enxuga essas lágrimas e levanta que amanhã você tem que trabalhar. E a gente tem que seguir a vida de alguma forma, então isso é bom. O problema é que a gente vai empurrando coisa demais para baixo do tapete e aí isso começa a pesar, né? Projetando-se conscientemente a própria mente subconsciente na mente subconsciente de outra pessoa, pode-se conhecer os tabloides de experiências ali confinadas como pensamentos. Isto é possível quando, por meio do método correto de concentração, somos capazes de nos aprofundar em nossa própria subconsciência e ver as experiências ali armazenadas sem a intrusão ou a influência de pensamentos da mente consciente. Isso acontece porque a gente entra num estado alterado de consciência, onde eu, de alguma forma, ultrapasso a barreira da separatividade com o outro e o meu campo se encontra com o dele. É como se nós, nesse estado, nessa subconsciência, nesse mundo interior, nós nos encontrássemos. Nós todos temos uma portinha dentro de nós que dá para a mesma sala. Todos nós, quando entramos dentro de nós, chegamos no mesmo lugar. E é nesse lugar que a gente se encontra que a gente pode ter um acesso respeitoso à história do outro, e ao respeitar essa história do outro, a gente pode ter acesso a essa informação e trazer para a consciência novamente, para que esta situação seja ressignificada, acomodada e a pessoa viva um processo de autocura interior. Chave 3 de compreensão. O processo de autocura interior é quando a consciência expandida é capaz de ressignificar experiências traumáticas do passado. Então é por isso, gente, isso volta à nossa consciência, as situações voltam ao nosso estado de saber, porque neste estado de saber, nós podemos dar novo sentido, novo significado, acomodar essas experiências de uma forma diferente. Ao invés de varrer a bagunça para baixo do tapete, nós levantamos o tapete, tiramos a bagunça e colocamos cada coisa no seu devido lugar. É tipo criança que tira tudo, bagunça o quarto, aí tá aquele bando de brinquedos esparramado, ela empurra todos os brinquedos para baixo do tapete. Quem olha de fora fala, o quarto está arrumado. Aí você pisa no tapete, você já esmaga um boneco de Lego, umas peças de madeira. E aí o que precisa fazer? Levantar o tapete, tirar dali e colocar cada coisa no seu lugar. Então, o que o consciente, o que o ego faz é empurrar as coisas para baixo do tapete para que isso não prejudique completamente a funcionalidade da nossa vida. Só que à medida em que vai avançando, você pisa no brinquedo que está embaixo do tapete. O que é o dom de ciência? O dom da ciência, ele levanta esse tapete. Ele traz de volta ao estado de conhecimento que está fora de lugar. E aí eu pego o que está fora de lugar e eu vou colocando cada coisa no seu lugar. Este processo de colocar cada coisa no seu lugar dentro de você é o processo de autocura. A delicadeza do encontro a sós e a alegria sem embaraços de quem foi curada, não é? O que eu escondo me assombra e o que eu revelo me cura. Primeiro, esse aspecto interessante. Jesus tem a delicadeza de despachar os apóstolos para a cidade para comprar comida enquanto ele conversa com ela. Porque ele ia manifestar ali um dom que era extremamente delicado, que era o conhecimento das coisas ocultas da vida dela. Você vê que ele preserva ela. Porque ela escondia isso de si mesma. O que a gente esconde de nós mesmos, que a gente esconde embaixo do tapete, fica nos assombrando. Mas quando isso é revelado, quando isso é reorganizado, aí a gente está livre. Tanto que a samaritana diz que depois do encontro com Jesus, ela é tão curada que ela volta para o centro da cidade e ela começa a contar tudo. Gente, ele sabia de tudo da minha vida, ele falou isso. Ela está tão animada porque dentro dela cada coisa já está no seu devido lugar. Então ela não tem mais que esconder. Aquilo que você esconde te assombra. Mas aquilo que você é capaz de revelar, né, já te curou, já está curado. Por isso que quando a gente fala assim, que a pessoa começa a fazer muita piada, ou começa a fazer piada às vezes das situações, é porque ela já está pronta para revelar aquilo. Quanta coisa eu morria de vergonha e de repente hoje eu faço piada com aquilo. Aliás, eu fiz um teste recentemente de forças de caráter, falava que o meu humor era a minha primeira força de caráter. Eu fiz há uns 2 anos esse teste e dava espiritualidade. E aí trocou de lugar, espiritualidade com humor. E eu pensei, isso significa que a minha espiritualidade está chegando à maturidade. Porque eu já sou capaz de fazer piadas com as coisas que me aconteceram, né? Isso é muito bacana de ver.
Jesus demonstra um poder mental com a samaritana. O milagre que com ela é realizado é um milagre interior. Então Jesus cura através da ciência, Jesus cura através do saber, através do conhecimento. Ele chega ao lugar. O que ele cura é a insatisfação, é a busca desenfreada dessa mulher, que ele exemplifica com o caso dos 5 maridos, mas aí depois, quando ela percebe com quem ela está falando, ela vai para aquilo que ela sabe que é de fato a fonte de toda a satisfação. Ela fala, onde é que a gente tem que adorar Deus? Porque está uma briga, é a Jerusalém, é aqui, é essa treta toda. E ele fala, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade. Aí ele entrega a grande fonte de saciação, de satisfação, né? Satisfação. O dom de ciências era natural para os primeiros cristãos e a exoconsciência reafirma como natural hoje. É uma coisa natural, gente, hoje. E a exoconsciência tem mostrado para a gente, esse estudo que nós temos feito da exoconsciência tem mostrado que isso é natural, é acessível, é para todos nós, tá bem? Chave de compreensão número 4. A intimidade é a superação da formalidade. O relacionamento real é interior, para além da formalidade exterior. Então ele fala, crê, mulher, que vai chegar a hora que não vai ser nem nesse monte, nem naquele. Os verdadeiros adoradores, vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que nós conhecemos. Nós, ele está falando, referindo-se a si, não é? Nós sabemos aqui o que nós estamos fazendo. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade. Ele, mais uma vez, ele rompe com o paradigma culto, clero, dia, templo da religião. Ele rompe com a separatividade, com essa ilusão, e ele mostra o paradigma do espírito e verdade. No Evangelho de Tomé, tem uma fala interessante que ele fala assim, rachai a madeira e lá estou, erguei a pedra e lá me achareis. Quer dizer, Deus está impregnado em toda a criação. Você não tem que ir para um lugar, você não tem que cumprir esse roteiro culto, clero, dia, templo. Você está para além disso. Está para muito além disso, né? A gente fala muito desse paradigma dentro do curso de iniciação à exoconsciência do Círculo, porque a gente precisa romper essa estrutura. Romper essa estrutura, não é? A religião, ela traz essa formalidade. O relacionamento místico espiritual, ele traz essa intimidade. E a intimidade é a superação da formalidade. Quando tem muita formalidade, é porque o relacionamento tá ruim. Eu lembro sempre do Ed René Kivitz, que ele fala assim, cara, quando a sua mulher vira para você no jantar e fala assim, passe o sal, por favor, tá ruim, ele fala, tá ruim, o negócio tá feio pro teu lado, porque excesso de formalidade mostra escassez de intimidade. Agora, quando você tem intimidade construída com relacionamento, aí sim é escassez de formalidade. A formalidade é dispensada. Quando você está junto com gente que se ama, que se relaciona, não tem formalidade, não tem burocracia. Senta aí, se joga no sofá, tá com sono, dorme, tá com fome, vai na geladeira. As minhas tias sempre falavam assim, bom, você tá com fome, come, se vira que isso não é quadrado, tá aí, tá em casa. Tamo junto. Percebe? Isso é intimidade, gente. Isso é intimidade. Agora, quando a pessoa chega, cheia de... por favor, eu estava... Olha, muitas felicidades e votos de felicidade, de alegria. Bom Natal e próspero Ano Novo. Que votos de saúde e felicidade para você e para todos que for da família. Ixi Maria, tu não me conhece mesmo, né, filha? Porque lá em casa a gente já chega passando a mão na bunda. Percebe? Excesso de formalidade denuncia a falta de intimidade. Intimidade é construída com relacionamento, não com formalidade. Intimidade está para além da formalidade.
Por isso que ele fala, cara, não se preocupa, você vai adorar aqui nesse templo, naquele templo, daqui uns anos já não vai ter nem essa montanha, nem naquela. Porque o verdadeiro relacionamento é interior. O Pai é espírito, então os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e verdade. Agora, o que é adorar? É ficar adorando, adora a Deus, adora a Deus, adora a Deus. É isso que é ficar adorando? Não! Adorar é quando você reconhece e exalta uma característica que é louvar a Deus, agradecer a Deus. É quando você reconhece aquilo que Deus fez, os movimentos espirituais. Quando você faz uma oração, um pedido, você está pedindo para que haja uma intervenção, para que aconteça. Quando você está adorando porque você está reconhecendo quem Ele é. E qual é o efeito dessa postura de adoração? É que ao reconhecer o que o Pai é, ao que reconhecer o que Deus é, o que a mãe é, eu descubro quem eu sou. Filho de peixe, peixinho é. Percebe? É a superação desse processo, né? É interessante porque nesse confronto entre judeus e samaritanos, que cada um tinha o seu lugar de adoração, né? Havia uma disputa que gerou uma separação, né? Gerou uma polarização, tá? Agora, o conhecimento, ele reconcilia aquilo que está separado. É do princípio de polaridade que fala assim, os opostos podem ser reconciliados. O que essa máxima hermética quer dizer? Quer dizer que a partir do conhecimento, eu supero a separatividade quando eu chego no novo patamar de consciência. Para eu chegar nesse novo patamar de consciência, eu tenho que reconhecer a natureza, o desejo, a necessidade que a polaridade está me trazendo. Porque aí eu abro as portas para uma compreensão superior. Veja, por exemplo, aí o slide que eu coloquei. Ó. De um lado, você tem os samaritanos que adoram no monte. De outro lado, você tem os judeus que adoram no templo. Então, eles têm polaridades. O certo é adorar no templo. O outro, o certo é adorar na montanha. Polaridades. Ninguém se entende. Ninguém se entende. Como é que você supera a polaridade? Você reconhece qual é a natureza dessa polaridade. Porque a polaridade é uma escala, né? Quente e frio. Qual é a natureza dessa escala? A natureza é a temperatura. Então, quente e frio são a mesma coisa. Parecem opostos, mas são a mesma coisa quando você descobre a natureza. A natureza é a temperatura. Então, tanto quente quanto frio são temperaturas. O que era antes polaridades virou uma coisa só. Os opostos podem ser reconciliados. É o que diz a lei universal do princípio de polaridade. Pega esse caso dos judeus e dos samaritanos. Um acha que o certo é adorar no templo, o outro acha que o certo é adorar no monte. Qual é a verdadeira? Como é que Jesus supera essa separatividade? Ele eleva o conhecimento, ele reconhece, a natureza dessa polaridade é a adoração. Os dois querem adorar, os dois querem reconhecer quem Deus é, os dois querem se relacionar com o divino. Mas os verdadeiros adoradores, o Deus é espírito e os verdadeiros adoradores adoram espírito e verdade. Foda-se o templo, foda-se o monte. Deus é espírito, você é espírito. Quando você mergulha dentro de si, no seu espírito, você está com ele. O seu corpo é o seu templo. Acabou. Acabou a polaridade. A polaridade termina quando eu reconheço a natureza. Toda vez que você estiver num conflito, hoje, num confronto, discutindo, se estiver numa situação de polaridade, saia dessa situação. Veja o que está no oposto. Quem é o seu rival. E descubra nesta polaridade qual é a natureza desse conflito, o que é que une as duas coisas, o que é que eu e ele queremos por igual. E foca nisso. Quando você eleva o seu pensamento para além da polaridade, você anula as polaridades, os opostos se reconciliam. E é isso que nós estamos precisando fazer em várias áreas da nossa vida. Quinta chave de compreensão.
Quem nasce do Espírito é Espírito. Jesus disse assim, ó, Deus é Espírito e aqueles que o adoram devem adorá-lo em Espírito e verdade. Quem nasce do Espírito é Espírito. A nossa natureza substancial e essencial é o Espírito de Deus, a mente do Pai de todas as coisas. Ou seja, quando eu adoro, eu reconheço a natureza de Deus, eu reconheço a minha própria natureza. Filho de Espírito, Espírito é. Filho do Espírito, com o E maiúsculo, Espírito é. Então, quanto mais eu desenvolvo um relacionamento místico, interior, com o pai e mãe de todas as coisas, né? Se você for chamar de pai, se for chamar de mãe, se é o Deus, se é a deusa, você vai acessar e vai se relacionar com aquela expressão do todo que te corresponde, que te planifica, que te traz intimidade. O que adianta você chamar Deus de pai se você não tem intimidade com o seu pai? Se você não sabe o que é um pai de verdade? Percebe? Vai ser difícil. A gente viu isso na história do filme A Cabana, que é lindo. Deus se faz uma mulher negra de peitos fartos para acolher alguém que tinha um baita trauma com o pai. Ele falou, não conseguia chamar Deus de pai. Então ele se faz mãe. Deus se faz pai, se faz mãe. Ele se faz o que for necessário para criar um relacionamento conosco. Aliás, o filme A Cabana é maravilhoso nesse sentido. Nós fizemos um estudo há um tempo atrás com os alunos do Círculo sobre esse livro, sabe? Passo a passo. Foi muito bom. Estamos querendo fazer de novo aí, não é? Quem nasce do Espírito, Espírito é. Espírito, segundo o Yogananda, significa o absoluto não manifestado. Na treva sem treva e na luz sem luz da eternidade infinita, sem nem mesmo a mínima ondulação de pensamento ou atividade vibratória para manifestar a criação, onde as próprias categorias do espaço, tempo e dimensão são inexistentes. Lá habita a bem-aventurança sempre existente, sempre consciente, sempre nova, que é o Espírito. No Bhagavad Gita, o Senhor promete, qualquer que seja o modo pelo qual as pessoas sejam devotadas a mim, nesta medida eu me manifesto a elas. Todos os homens, de todas as maneiras de me buscar, seguem um caminho que leva a mim. É lindo isso. Quem nasce do Espírito, o Espírito é. Nós estamos todos dentro da mente do todo. Então a plena satisfação, ela vai acontecer quando nós reencontrarmos esse eixo central da nossa vida, que é a nossa natureza espiritual. Por isso a verdadeira adoração é importante, porque ao adorar, eu reconheço o que Deus é, e ao reconhecer a natureza do que Deus é, eu compreendo a natureza de quem eu sou. Filho de peixe, peixinho é. Quando eu reconheço a minha natureza de quem eu sou, eu faço um centramento da minha vida nesta ideia, neste conceito, neste saber que eu sou Espírito. E quando eu sou Espírito, eu reorganizo toda a minha vida de uma maneira diferente, harmônica, feliz, entendendo que todas as consequências que eu encontro têm a sua causa aqui, nesse epicentro espiritual. É isto. Gente, esse foi um módulo muito profundo, de muito conteúdo, um módulo que, para entendê-lo realmente, para sentir, para incorporar esse saber, você precisa sentir o sabor. Não adianta você querer apenas o saber sem passar pelo sabor. Você precisa sentir o sabor para atingir o saber deste módulo. Reveja as aulas, reveja as citações, mas o mais importante é mergulhar dentro de si. O mais importante é buscar esse lugar dentro de você, aí dentro de você. Por isso eu quero te convidar, na aula da semana que vem, que é a aula ao vivo, nós vamos responder as perguntas, mas nós vamos finalizar com uma sintonia, nos colocando em contato com esse mundo interior. Então eu convido você a participar ao vivo, para que a gente esteja realmente todo mundo junto na próximo encontro, na quarta-feira. Tudo bem, perdeu, assiste depois, participa depois.
Mas se você puder estar ao vivo na aula que vem, esteja ao vivo. Nós vamos finalizar. Eu vou reduzir até um pouco o tempo de respostas, porque a verdade, gente, é que todas as perguntas que eu for responder, eu vou trazer o meu recorte da realidade, a minha experiência, a minha contribuição. Ela vai te ajudar? Vai. Mas esse saber não vai trazer o sabor que você pode sentir se nós mergulharmos juntos dentro de nós para redescobrir e viver, adorar o Espírito em Espírito e verdade. Então fica aqui o meu convite, participa da aula da semana que vem ao vivo conosco para fazer essa adoração, essa sintonia que nos leva a reconhecer a natureza do todo e, portanto, reconhecer a nossa própria natureza. Tchau! Sempre avanti, que questa è la cosa più importante.